Irmãos queridos, bom dia, graça e paz. Vamos atentar para a palavra de Deus e a reflexão nossa na manhã deste dia é no livro do Êxodo, capítulo de número 2, versículos de número 1 a 10. Mas para ganharmos um pouquinho de tempo, com temor e tremor, eu gostaria de destacar o verso de número 9, que diz assim: Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Que Deus abençoe a sua bendita e santa palavra. A história do Êxodo virou filme, novela e até um musical. Mas é a palavra de Deus, do Deus soberano que governa agora mesmo o céu e a terra. Do Deus da providência agridoce, que ora nos espanta e ora nos alegra. Do Deus da graça presente, mas também da graça futura. Do Deus libertador, do Deus remidor, do Deus redentor, do Deus salvador, daquele que nos levou sobre as suas asas, que nos transportou de um Egito para uma Canaã, do Deus que nos transportou do império de trevas para a luz do seu maravilhoso Filho, do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Este Deus é que é o protagonista da história, não só a história do Êxodo, mas de todas as histórias. Ele é o protagonista da sua e da minha história. Ele é o Deus de todas as histórias. Meus irmãos queridos, o destaque do livro deveria ser, com todo respeito a Joquebede, não a Moisés. O destaque do livro do Êxodo deveria ser a esta mulher, mesmo que ela não seja a libertadora, mas ela traz consigo princípios e ensinamentos maravilhosos. Joquebede significa Yahvé é glória. Isto significa o nome desta mulher. Deus é glória. O nome Joquebede você pode encontrá-lo no capítulo 6 do livro do Êxodo, verso de número 20, ou em Números, capítulo de número 26, o verso de número 59. E a proposta de Deus para Joquebede, ou seja, o trabalho desta mulher era imprimir nas tábuas do coraçãozinho de Moisés o temor a Deus, os atributos de Deus, aquilo que faz Deus ser Deus, os qualificativos de Deus. Yahvé é glória. Então eu sinto muito, mamães, mas o Oscar de mamãe do ano vai para Joquebede, porque aqui nós temos o princípio de que a mão que balança o berço é a mão que influencia uma nação. Evidentemente que Moisés não é fruto do meio e nem produto de Joquebede, mas de Deus. Nós temos aqui também o princípio de quão abençoada é a família que teme ao Senhor. O princípio bíblico de quão abençoada é a família, de quão abençoados são os filhos que as mães temem ao Senhor. Pensamos, meus irmãos queridos, agora mesmo, estes últimos dias, que as grandes soluções da vida estão na política, na ciência, nas grandes ideias. Será? Eu creio que pode estar ao seu lado, dentro da sua casa, aí na sua sala, perambulando, fazendo bagunça, no seu ventre ou no seu colo. Sim, eu creio que o seu filho, a sua filha, pode ser uma grande bênção nas mãos do Senhor, como Moisés foi na instrumentalidade da sua mamãe, Joquebede. Você já pensou nisso? Ainda que nós tenhamos aquele sentimento de Natanael, de dizermos, será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Ainda que nós tenhamos esse sentimento de, será que o meu filho, será que a minha filha? Ponha isso nas mãos do Senhor. Entregue os seus filhos agora mesmo ao Senhor. Ore,
pelos seus filhos e filhas, pelos seus netos. Ore agora mesmo, porque mãe que é mãe embala o berço e o coração de seus filhos. A história mostra isso. No lar de Mônica, no IV século, havia um santo chamado Agostinho. Mônica é um exemplo claro do poder da oração das mães pelos seus filhos. Esta mulher, meus irmãos queridos, nasceu numa cidade chamada Tagaste, na África, no século IV da era cristã. Esta mulher deu à luz um menino chamado Agostinho. Ninguém depositava uma ficha neste homem, mas ele veio ser um baluarte. Calvino montou em Agostinho, Lutero bebeu de Agostinho, os reformadores, os gigantes da fé, os nossos pais na fé, montaram na teologia de Agostinho, que veio a se converter pela graça de Deus, mas Deus usou a oração de Mônica. Ambrósio, um pai da igreja, muito próximo da família de Agostinho, disse acerca de Mônica que um filho de tantas orações jamais poderia se perder, jamais. Mãe que é mãe embala o berço e o coração de seus filhos. Seu filho não te ouve, Deus te ouve. Seu filho não se importa com você, Deus importa com você. Você não pode tocar no coração do seu filho, Deus pode tocar no seu filho. Você não pode estar aonde seu filho estará, Deus pode estar lá. Então ore agora mesmo por ele. Lembra, meus irmãos, há um livro chamado Confissões. Agostinho, depois de convertido, ele não cita o seu pai em momento algum, chamado Patrício, mas ele cita a sua mãe deveras inúmeras vezes. E uma das lições que Agostinho traz para nós em Confissões é que nós devemos, futuros pais e mães, orar pelos nossos filhos 20 anos antes deles nascerem. Tamanha influência da oração de Mônica no coração de Agostinho. Século XVIII, no lar dos Wesleys, nós encontramos Carlos e João. Mas antes nós encontramos uma mulher fragilizada, Susana Wesley. Esta mulher foi agraciada por Deus com 19 filhos, mas ela orava todos os dias pelos seus filhos, um por um. Ela tinha tempo para estar com Deus, em comunhão íntima com Deus, horas a fio, e ela conduziu assim o seu lar. George Whitefield, o grande avivalista, admirava John Wesley, o fundador do metodismo. O próprio Carlos Wesley foi um dos compositores de hinos. Mãe que é mãe embala o berço, mas também o coração dos seus filhos. Como será o futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, se não há mães como Mônica, se não há mães como Susana, se não há mães como Joquebede, servas de Deus, mães que oram por seus filhos e os levam a Deus em oração. Lembre-se, minha irmã, se você não foi este tipo de mãe, agora mesmo em Cristo você pode ser. Você pode não ter tido oportunidade de ter dado isso aos seus filhos e filhas, mas você tem netos. Se você não tem netos, você tem sobrinhos. Se você não tem netos, nem sobrinhos e nem filhos, você tem os filhos dos crentes da sua igreja. Paulo orientou as mulheres maduras na fé, as mestras do bem, em Tito, capítulo de número 2, versículos 3 a 5, Paulo ali dá para vocês, mulheres, a grande oportunidade de, em Jesus, distribuir graça. Em Jesus não há copo vazio. O que você não teve, você agora pode dar. Joquebede, ela tinha um trabalho glorioso, que era formar Moisés.
e ela preparou o seu filho para o mundo. Lembram? Ela preparou Moisés para o Egito. Não, ela preparou Moisés para o mundo. Ela preparou Moisés para Israel e não o mundo para o seu filho. Ela não se preocupou com o Egito, ela se preocupou com Deus. Mãe que é mãe embala o berço, mas também o coração. Sua atitude silenciosa revela o que Deus pode fazer por meio de uma mãe apaixonada por Ele. A formação do caráter de Moisés não foi somente por ensino, mas por amor. A forma como Joquebede se relacionava com Deus e com seu esposo Arão, a forma como uma mãe se relaciona com Deus e com seu esposo, ficará marcada no coração dos filhos para sempre. O temor a Deus, a adoração a Deus é a chave para o sucesso na criação de filhos. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 23, diz que Joquebede, os seus pais, esconderam Moisés por 3 meses. Ainda que a criança formosa, eles esconderam este menino, mas não estavam amedrontados com o decreto do rei, com o decreto de Faraó. A tribulação levou Joquebede mais e mais para perto de Deus e não para longe de Deus. Via de regra, mamãe, via de regra, papai, gente atribulada blasfema, gente atribulada questiona, reclama, murmura, abandona Deus e se afunda no pecado da autocomiseração, da autojustiça. Mas há uma mão invisível, há um Deus abscônditos e Joquebede sabe disso. Por isso, meus irmãos, concluindo, mãe que é mãe, de verdade, como Joquebede assume o papel. Mãe que é mãe não é sombra. Mãe que é mãe não delega ao pai, não delega ao pastor, não delega à igreja, não delega ao Estado, não delega ao professor o cuidado do seu filho. Olha o verso de número 2, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Mãe que é mãe de verdade enfrenta a crise com fé em Deus, não choramingando ou vivendo atormentada. Olha o verso de número 3, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetando-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Ela enfrenta a crise com fé em Deus, não choramingando. Em terceiro lugar, mãe que é mãe de verdade, tem atitude, criatividade, muita fé. Ela fez um cesto, diz o verso de número 3, ela arrumou e com criatividade calafetou aquele cesto e arrumou um jeito de colocar ali na beira do carriçal, no rio Nilo. Verso de número 4, a irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Evidentemente que Joquebede está por trás disso, a atitude de coordenar a própria Miriam para que ela pudesse ficar de espreita. Em quarto lugar, mãe que é mãe de verdade, não se conforma com o sistema. Faraó não é o problema. Versículo de número 9, que nós lemos agora há pouco, veja que ela pega o menino das mãos da filha de Faraó e cria o menino, ainda recebe o saldo ou salário do Egito. Verso de número 10 diz, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Observe que mãe que é mãe de verdade não se conforma com o sistema, lembrando que Faraó para estas mães não é problema. Em quinto lugar, mãe que é mãe de verdade sabe que a sua missão é preciosa, mas é única.
por isso ela não dá as costas para o mundo, ela não se preocupa em chorar lágrimas de crocodilo. Versículo de número 10, você pode destacar aqui comigo, que Joquebede, ela não perde a oportunidade, ela sabe que só tem aquele momento, por isso ela não dá as costas para o Egito, ela cria Moisés para a glória de Deus. Em sexto e último lugar, mãe que é mãe de verdade, mãe que é mãe de verdade, ama Deus mais do que seus filhos e os educa para a glória de Deus. Observe aí o versículo de número 9, o verso de número 10, que o trabalho de Joquebede não foi tê-lo como propriedade dela, como um troféuzinho dela, um chaveirinho dela, não. Ela o criou para a glória de Deus, porque mãe que é mãe de verdade, ama a Deus mais do que seus filhos e os educa para a glória de Deus. Isso é verificável, meus irmãos, nas escolhas estranhas de Moisés. Você pode abrir em Hebreus, capítulo de número 11, e observar comigo os versículos de número 24 a 29, como que Joquebede imprimiu nas tábuas do coração do seu filho Moisés princípios que iriam nortear a sua vida, inclusive as suas escolhas. Verso de número 24 a 26, pela fé, Moisés recusou ter um título, ele recusou os prazeres transitórios do pecado por amor a Cristo. Verso de número 27, pela fé, Moisés abandonou o mundo sem medo de ser ridicularizado, sem medo de receber alguma retaliação. Por amor a Cristo, ele abandonou o Egito. Verso de número 28, pela fé, Moisés confiava no Cordeiro de Deus, celebrava a Deus através de Cristo. Verso de número 29, pela fé, ele cria nas promessas de Deus, ele cria no Deus do pacto, por amor a Cristo. Mãe, ame a Cristo. Mãe, sirva-o na educação de seus filhos e filhas. Mãe, aproveite este tempo que Deus tem te dado de estar com o seu Moisés nos braços e imprima o temor de Deus agora mesmo aos seus filhos. Faça deste confinamento, faça deste momento de quarentena um momento de embalar o coração dos seus filhos e imprimir neles o temor de Deus. Mãe, dê agora mesmo ao mundo homens e mulheres que um dia eles, o mundo, dirão, homens dos quais o mundo não era digno, crentes no Senhor Jesus Cristo, como Hebreus 11, versículo de número 38. Mãe, não temas os decretos dos reis e dos governos. Mãe, tema a Deus. Mãe, atente para o decreto do Rei dos Reis. Vá para a Escritura agora mesmo. Vá para a Palavra de Deus agora mesmo. Oh, não temas, porque Ele nunca te deixará. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração e até breve, se assim Deus nos permitir. Oh, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu
te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca sem nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que indigno foste escolhido, jamais vacile, porque te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei.